Então, queridos, ao mesmo tempo que boa parte dos brasileiros está pensando, por aqui já acabou, estou indo embora, boa parte do mundo está pensando, o Brasil vai salvar o planeta Terra, o Brasil é a solução para o mundo. Quem falou isso foi esse próprio estudo que foi feito pelo Goldman Sachs. Então a matéria diz, né, Brasil e, Brasil e México podem ser potências mundiais, diz o Goldman Sachs. Segundo o banco, países emergentes precisariam ser economias independentes dos Estados Unidos e de Pequim para se destacarem. Estudo do Goldman Sachs foi publicado lá no dia 15 de maio de 2023, colocou vários países, incluiu o Brasil, que tem o potencial de se tornarem potências mundiais, caso eles consigam ali sair da dependência econômica tanto de Pequim quanto dos Estados Unidos. E aí, para fazer isso, eles colocaram 3 categorias, né? Tá? E nessas 3 categorias, eles separam, por exemplo, o Brasil está na primeira categoria. A primeira categoria são países com vantagem competitiva nas cadeias de suprimento globais. Aí você tem Índia, você tem Holanda, você tem o Brasil, você tem a Austrália, você tem o Canadá, Suécia, Japão, Indonésia, Chile e Guiana. Você tem, por outro lado, países com capacidade de se tornarem friendshore, ou seja, países que estão próximos dos Estados Unidos ali para fazer a interação dos Estados Unidos ou de Pequim. A gente tem ali o México e o Canadá, o Brasil também está dentro disso, e países com uma quantidade muito grande de capital que querem aplicar, né, com objetivo estratégico. Ele está falando casos sauditas, né, Singapura, entre outras coisas. Então, para você que olha e fala assim, ó, aqui já era, já acabou, apocalipse total, tô indo embora. Pensa bem, porque você pode sair de um local mais ou menos problemático e ir para um local muito mais problemático, onde muito provavelmente você não vai ser um cidadão. Você vai ser um cara de fora morando ali. Tem vários problemas isso, tá? Quando a gente vai olhar essa primeira categoria, na qual o Brasil faz parte, ou da qual o Brasil faz parte, que diz respeito ali à cadeia de suprimentos, são aqueles países, por exemplo, que possuem grandes reservas minerais, como o fosfato, o níquel e o lítio. Ok? O Gabriel M já está falando do Elinho Mosca, porque Elinho Mosca tá doido no nosso níquel e no nosso lítio. Não só no nosso, na América Latina inteira. É por isso que o Elinho Mosca tá doido para ter ingerência aqui. Tá doido para poder pegar os nossos recursos aqui para poder colocar nos seus carros elétricos, perfeito? Então, essa ideia de que o Elinho ele ama o Brasil de coração e quer o melhor para o Brasil, não se engane novamente, tá? Não vai escorregar na mesma casca de banana de novo. Ele tem interesses comerciais e geopolíticos aqui, beleza? Então, a gente tá na bola da vez, ok? E ainda tem outro detalhe. Você sabe muito bem que se mudar a situação lá nos Estados Unidos, se houver uma troca de poder, saindo dos democratas e voltando para os republicanos, você tem uma chance de que o cenário todo, a atmosfera toda da América Latina mude, perfeito? Então, o Brasil está nessa categoria, por quê? Porque ele é a maior economia da América Latina, tá? Não sei se você sabe disso, o Brasil é a maior economia da América Latina, líder em exportação de commodity e líder de exportação no agronegócio. Então, peraí, apocalipse do Brasil agora, vamos pensar melhor, tá? Ainda mais porque dia 5 de novembro, lá nos Estados Unidos, pode ser que tudo mude. Lá e na América Latina inteira, beleza? Em 2022, a gente fechou o ano, por exemplo, com 159 bilhões em vendas internacionais de commodities agropecuárias, como, por exemplo, milho, soja e carne. Tem muito país que tem dificuldade de ter isso. Não adianta você buscar um local que parece mais seguro se esse local não é autossuficiente de comida e de energia. Se ele não tem milho, soja, carne e terras abundantes, ok? Então, esse valor que a gente apresentou aqui de 2022 de 159 bilhões em vendas internacionais de commodities, isso representa uma alta de 32% em relação a 2021 e 47,6% de aumento do total quando a gente olha o total de 2022, tá? Em março de 2023, as vendas de petróleo do Brasil também bateram recorde, né? Então a gente tem energia tradicional, energia hidrelétrica, termoelétrica, petróleo, a gente tem isso, mas a gente também é um oásis, um manancial de uma energia renovável, né? Principalmente o hidrogênio verde, porque você olha lá no Nordeste, o Nordeste tem condições que não tem no mundo inteiro, que você tem ali uma situação perfeita para colocar energia eólica, que é do vento, porque você tem um vento que ele é constante e unidirecional.
ele é sempre a mesma intensidade e a mesma direção. Facinho de você produzir energia eólica renovável, sem falar no hidrogênio verde. Então, muitas vezes o apressado ele acaba queimando a língua. Por quê? Porque ele fala assim, agora acabou tudo, vou sair fora. Calma, você pode até sair fora. Ore a Deus antes disso e peça uma orientação. Mas pense nos dois ao mesmo tempo, tá? Porque pode ser que você saia daqui e vá para outro lugar e de repente aqui volta a ser um lugar mais legal. E pode ser que você saia daqui e vai para outro lugar e aquele outro lugar vira um problema. Então, é sempre bom você ter ovos em várias cestas. Essa é a mensagem principal de hoje, ok? Tem os seus ovos em várias cestas. Mais uma vez eu repito, quer investir nos Estados Unidos? Procura a Move Investimentos, o link está aí, a Caterine está aí no chat, tá bom? Eles vão te orientar como você cuidar do seu patrimônio aqui no Brasil e se você quiser cuidar do seu patrimônio lá fora também, colocar uma parte lá fora, eles vão te ajudar, perfeito? Mas eu te convido nesse momento para você pensar no aqui também. Porque, preste muita atenção, a grande sacada dos grandes investidores não é pensar o agora, é antecipar as tendências que estão vindo. Nós podemos ter uma tendência de uma mudança total e completa do cenário por aqui, se a gente tiver uma mudança lá nos Estados Unidos, perfeito? E então, essa é a linha que a boa parte dos investidores já estão olhando. Por isso que boa parte do mercado financeiro norte-americano, lá, os grandes investidores de Wall Street e boa parte dos grandes magnatas da tecnologia do Vale do Silício já passaram a apoiar o ex-presidente Donald. Só que aí você fala assim, peraí Daniel, mas eu acho que não está tão favorável assim para o Donald não, tá? Porque segundo as informações mais recentes, a gente tem aí uma chance de uma vitória da Kamala Harris e a gente parece que está tudo empatado. Queridos, eu não sei se você se lembra, mas em 2016, quando o ex-presidente Donald chegou ao poder, a galera falava que ele tinha 90% de chance de perder. Você acredita nisso? Tá? 90% de chance de perder. Inclusive, vou te botar uma matéria aí para você de 2016, para você se lembrar disso. A matéria aí de 7/11/2016, o que os caras estavam falando? Ex-presidente Donald tinha 90% de chance de perder. E ele conquistou o lugar lá na Casa Branca, ok? Então calma, fique muito calmo. Você diz assim, Daniel, então você está dizendo que o ex-presidente Donald vai vencer, é certo. Não estou dizendo que é certo, não tem bola de cristal, tá? Mas eu estou dizendo que se ele voltar, muda tudo por lá, muda tudo na América Latina, muda tudo no mundo inteiro. E vai ficar, talvez, quem sabe, muito mais interessante você montar um projeto aqui, ok? Você ter uma segurança aqui, você ter um plano aqui. Porque o primeiro lugar onde você deve ter um plano é o local onde você tem os seus documentos tudo certinho, a tua cidadania. Então, queridos, voltando à nossa conversa. Acabou tudo por aqui? Talvez não. E talvez mude rápido se mudar a partir do dia 5 de novembro. Nós estamos no mês 9. Tá? Faltam 2 meses só para a gente ver o que vai acontecer nos Estados Unidos. Tá? Então calma. Você tem que ter calma, olhar os cenários e pensar com sabedoria. Perfeito? Por quê? Porque os poderosos estão de olho no Brasil. Tá? Então, se você olha, né, a nossa produção de commodities, a nossa exportação, poderosíssimas. E os Estados Unidos e Pequim são 2 dos principais parceiros comerciais nossos, né? Em 2022, as exportações entre o Brasil e os Estados Unidos atingiram o recorde, 88,7 bilhões, né? Os 3 produtos mais importados foi óleo bruto do petróleo, semi-acabados de ferro e aço e aeronaves e as suas partes, tá? Para quem acha que a gente só exporta banana e batata, a gente exporta aeronave também, tá? Então a participação dos Estados Unidos nas exportações brasileiras bateu o recorde, né? Chegando a 18,8% em 2022, tá? Pequim está aumentando muito seus investimentos aqui no Brasil, foram várias aquisições e fusões em 2022, o maior volume aconteceu em 2017, quando o pessoal de Pequim ficou à frente de 13 operações financeiras, sendo o ano em que Pequim fez mais negócios por aqui até então. Ao todo foram 105 investimentos em empresas brasileiras desde 2009, ou seja, está todo mundo de olho aqui. E no momento que está todo mundo de olho aqui, você pode até ir para outro lugar, mas deixe um plano B aqui, é a minha dica.
Deixa o negócio aqui para se você precisar voltar, tu volta, você tem um plano, beleza? Ok? Tranquilo? Porque quem conhece um pouquinho de geopolítica sabe que se realmente tiver uma encrenca brava no mundo, a encrenca vai ser majoritariamente no hemisfério norte. O hemisfério norte que vai pagar o pato. O hemisfério sul, em tese, vai ficar um pouco menos prejudicado. Agora, eu quero fazer uma perguntinha para você. Você que é um cara bem informado, uma menina esclarecida. Deixa eu te perguntar. Geralmente, num cenário de terceiro grande conflito mundial, as pessoas, a maioria das pessoas, acabariam perdendo as suas vidas. Por qual motivo? Qual seria a maior causa de óbito num cenário de terceiro grande conflito mundial? Falta de comida, ok? Então você tem que estar num local que tem comida, que tem comida abundante. Você tem que estar num local que está longe da encrenca, não é isso? Então, em tese, ninguém ia querer jogar um projétil no Brasil, num cenário de um terceiro grande conflito mundial. Em tese, só se o Brasil assumisse um protagonismo internacional, que eu acho muito difícil, dentro do cenário bélico. Em tese, numa encrenca dessa natureza, ia ficar ruim para Moscou, para Pequim, para a Europa e para os Estados Unidos. O hemisfério sul, de certa forma, estaria ali um pouquinho menos prejudicado ou um pouco mais protegido. Então, para você que está pensando assim, pô, aqui já era, calma. Você pode até ir morar em outro lugar, mas deixa um plano B aqui, beleza? Deixa um planinho B aqui, porque pode ser que o melhor local para você estar seja exatamente onde você já estava e onde você domina o idioma e onde você tem os seus direitos por ser ali um cidadão nato. Perfeito?